Você sabe como a linfa é formada? Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos à nossa live. Sejam muito bem-vindos. O tema da nossa live hoje é: você sabe como a linfa é formada? Eu sou a professora Elaine Mello e estou aqui para ajudar esteticistas a dominarem tudo sobre drenagem linfática e entregarem os resultados extraordinários para suas clientes. O tema de hoje é: você sabe como a linfa é formada? É um tema assim bastante relevante, né, para quem aplica a drenagem linfática manual. Então é importante nós sabermos como a linfa ela é formada, porque justamente é o produto que nós iremos carregar, né, com as nossas mãos. Então, olá, boa noite, seja bem-vinda, Amanda. Tudo bom? Seja muito bem-vinda. Então, a formação da linfa é algo muito importante. A fisiologia do sistema linfático é assim de fundamental importância que nós tenhamos a compreensão, né, da fisiologia do sistema linfático. Por quê? Embora a drenagem linfática ela seja, vamos dizer assim, uma modalidade de massagem, né, bem específica para com o objetivo de atuar sobre os edemas, ou seja, sobre os inchaços, seja esse inchaço por que motivo for, tá? Desde alguma coisa assim estética, por exemplo, né? O edema feminino, principalmente, ele está muito ligado, ele tem vários fatores. Depois eu vou detalhar melhor para vocês a questão dos tipos de edema propriamente dito. Mas a drenagem linfática ela vai cuidar desde um edema, vamos dizer assim, por uma questão estética, até mesmo um edema patológico. Então é muito importante que nós tenhamos a compreensão de como que se dá a fisiologia do sistema linfático, para que então as nossas manobras manuais sejam muito conscientes, porque eu vou compreender como que essa fisiologia do sistema linfático se dá, certo? Seja bem-vinda. Ai, ai. Então, por que que é tão importante eu compreender, então, como é que se dá a formação da linfa? Justamente porque nós drenaremos o conteúdo linfático, certo? Para poder, então, ajudar. O sistema linfático, ele é responsável pela reabsorção dos líquidos extracelulares. Uma parte dos líquidos extracelulares, ele é reabsorvido pelo sistema linfático. E uma parte maior até, vamos dizer assim, 80% da nanofiltração, ela é reabsorvida pelo sistema venoso, tá? E cabe ao sistema linfático, então, carregar uma parte pequena, porém importantíssima. Por quê? Esse produto que o sistema linfático ele vai reabsorver são moléculas de alto peso. Por que essas moléculas são de alto peso? Porque nós temos que compreender, então, o papel do sistema circulatório, tá? As artérias, elas têm a função de entregar nutrientes e oxigênio para as células. Então, nessa passagem de nutrientes e de oxigênio dos capilares arteriais
para as células, acaba escapando também ali um pouco de fluido de plasma, do plasma sanguíneo. Justamente para onde? Para o espaço intersticial, onde as células estão ali. É nesse espaço extracelular que as células elas vão receber a sua parte nutricional, que é esse filtrado, né, entregue pelas artérias, como também vai ocorrer a reabsorção. Aquilo que as células não precisam mais também vai ser depositado ali nesse meio. É como se fosse um metrô. Vamos pensar no metrô, vamos pensar num trem. Nós estamos lá na estação. Todo mundo ali que está na estação de trem tem um objetivo, ou de ingressar no trem ou de deixar o trem, mas todo mundo vai passar pela plataforma, né? Então, no espaço intersticial ou no meio extracelular também é como se fosse essa plataforma do trem. Ali vão as artérias vão entregar aquilo que as células precisam para realizarem o seu metabolismo. E aquilo que as células não precisam mais, elas também vão depositar ali para que seja o quê? Reabsorvido pelo sistema de retorno. O sistema de retorno é o sistema venoso e o sistema linfático. Por que então que nós precisamos ter esse sistema de retorno duplo ali? Porque as artérias e as veias estão ligadas ali ao coração, vamos dizer, é a corrente sanguínea propriamente dito. Se tudo que está ali no meio extracelular fosse reabsorvido direto pelas veias, nós poderíamos adoecer com muito mais facilidade. Então, o sistema linfático, basicamente ele está ligadíssimo ao sistema de defesa, ao sistema imune para proteger o nosso corpo. Por quê? Esse material que é reabsorvido pela linfa vai passar pelos linfonodos para serem quebrados, e ali também temos os linfócitos, tá? Então, esse plasma, principalmente, que é depositado ali, que ele acaba, né, escapando também ali das artérias, são um material mais pesado, que não teria como retornar diretamente para o sistema venoso ali, porque já se torna assim um produto mais de um peso molecular muito intenso. Então, por isso, os capilares linfáticos, eles são especializados em fazerem essa reabsorção das macromoléculas, das moléculas de alto peso, de restos celulares, vírus, patógenos, tudo isso é reabsorvido pelo sistema linfático, tá? Então, a linfa, basicamente, ela é formada por esse produto que escapa ali, tanto das artérias, quanto também o próprio produto que as células não precisam mais. Vamos dizer assim, o nome que se dá é exatamente esse, tá, gente? É o produto que a célula não precisam mais. É como o nosso organismo, nós nos alimentamos, nós ingerimos a água, o nosso organismo ele vai utilizar para aquilo que precisa, vai absorver os nutrientes, as vitaminas, né, os minerais, tudo que nós precisamos, o nosso corpo ele vai absorver, né, principalmente na porção intestinal. Aquilo que nós não necessitamos mais não vai ficar lixo, toxinas no nosso corpo, vai ser excretado através de quê? Da urina e das fezes. Assim, a célula ela é uma unidadezinha que ela também precisa tanto dos nutrientes, realiza o seu metabolismo, ela vai absorver aquilo que ela precisa, e aquilo que ela não precisa mais, ela deixa ali naquele meio, tá? Então é muito importante nós termos essa compreensão da formação da linfa. E outra coisa, é a formação de líquido extracelular. Só passa a ser linfa quando ela adentra pelos capilares iniciais linfáticos, tá? Então, assim, os capilares iniciais linfáticos, eles estão
ancorados ali por filamentos ancoradores, e quando existe uma variação de pressão, na live anterior eu expliquei sobre isso. Então, os vasos arteriais têm uma pressão, os vasos venosos têm uma pressão. Os vasos de maior pressão são os vasos arteriais, porque eles precisam fazer essa pressão hidrostática para justamente fazer essa filtração. A gente chama de filtração a entrega de oxigênio e nutrientes dado pelos capilares arteriais, tá? E aí, os vasos venosos também têm uma pressão, já uma pressão menor, porque justamente ele já está o quê? Reabsorvendo aquilo também que foi o produto, né, do oxigênio, gás carbônico e tudo mais. E os vasos linfáticos também têm a sua pressão. E o meio extracelular também tem essa pressão. Então, isso é dado que uma variação de várias pressões. Quando acontece uma variação de pressão nesse sistema, principalmente ali no meio extracelular, esses filamentos ancoradores que estão ancorando, então, os capilares, os capilares iniciais nesse meio extracelular, essa variação de pressão ela vai fazer uma deformaçãozinha. Esses filamentos ancoradores, eles vão fazer um movimento, vai acontecer uma deformação, e aí vai haver um sistema de sucção pelos capilares iniciais. Aí essas proteínas, essas macromoléculas, elas são o quê? Capturadas pelos capilares iniciais linfáticos. Aí sim a gente pode dizer que a linfa foi formada. Esse produto que está lá então no meio extracelular, ela vai ser reabsorvida, e só nesse momento. Ela só é considerada linfa quando adentra nos capilares iniciais, para depois pegar o seu trajeto linfático, né? Capilares, os pré-coletores, coletores, troncos e ductos linfáticos. Porque essa linfa coletada ela vai ser desembocada nas veias subclávias. A linfa do nosso corpo inteirinho vai desembocar na região das veias subclávias, ou seja, esse sistema auxiliar, que é o sistema linfático do sistema venoso, os dois têm a mesma função de reabsorção. Então, esse líquido extracelular, ele é reabsorvido via venosa, 80% da nanofiltração vai diretamente é reabsorvido pelos capilares venosos, tá? Então, cada região onde o líquido está passando, ele vai receber um nome. O líquido que está sendo transportado pelas artérias, né, sangue arterial, pelos venosos, sangue venoso, pela linfa, o linfático, tá? A linfa só depois que ela adentrou lá nos vasos linfáticos. E o que está lá no extracelular é líquido extracelular mesmo, tá certo? Alguma dúvida até o momento? Já que estivemos juntas hoje aí o dia inteiro, né? Naquele treinamento, muito bom. Alguma dúvida, gente, até o momento sobre a formação da linfa? Alguma questão que vocês queiram saber sobre isso? Porque eu estou aqui trazendo uma informação, mas preciso da interação de vocês. Já aproveito para agradecer pelo preenchimento do formuláriozinho que eu estou mandando para vocês, né? Vocês vão me ajudar muito se vocês responderem lá aquele formuláriozinho para mim. Eu tenho o meu norte de trabalho, mas eu preciso andar junto com o que vocês precisam de verdade. Porque o meu objetivo aqui é ajudar as esteticistas a dominarem tudo sobre drenagem linfática e entregarem os melhores resultados para os seus clientes, né? Eu mandei pelo direct. Eu enviei pelo direct aqui no Instagram mesmo. Algumas eu mandei pelo WhatsApp, quem eu já tinha o contato, eu mandei pelo WhatsApp. E quem não tinha o contato, eu mandei pelo direct. Desculpem se por acaso eu mandei 2 vezes. Eu procurei me lembrar para não ser inconveniente, tá? Mas eu mandei no direct.
Tá ótimo, muito obrigada. E se não receber, Jade, me fala que eu te encaminho então, tá? Se por acaso eu estava fazendo isso ontem à noite, já estava tarde, então pode ser que de repente eu não tenha enviado. Mas se você olhar lá e não estiver, me cobra. Elaine, me manda, que aí eu envio para vocês, que vocês vão me ajudar muito, que eu preciso de saber de vocês de que forma mais, até mesmo para eu criar os novos conteúdos das lives, tá? Eu vou precisar dessa ajuda de vocês, tá? Muito obrigada. Uhum. Então, gente, é essa questão que a gente precisa compreender, tá? O nosso corpo ele é uma, vamos dizer como se fosse quase que uma máquina, né? Biológica muito interessante, muito perfeita. Então é muito importante a gente compreender como que essa linfa é formada e tem alguns alimentos que têm a tendência de fazerem a retenção. Então vamos dizer, quando o sistema linfático, o sistema venoso estão funcionando adequadamente, tudo isso aí acontece e nós estamos sem o edema. A gente pode ter um edemazinho fisiológico, mas é natural. Mas é importante que nós saibamos de tudo isso, exatamente porque vocês vão poder, então, a partir daí, quando chegar um cliente para vocês e vocês vão olhar aquele tipo de edema, por exemplo, nós sabemos também que existem vários tipos de edema. O edema primário, né? E o edema secundário. Existe o edema e o linfedema. E o linfedema é justamente o quê? O acúmulo excessivo dessas substâncias. Mas aí, na questão do linfedema, pode acontecer o quê? Um problema anatômico no sistema linfático, propriamente dito. Então, é muito importante a gente compreender tudo isso, porque também, no tecido conjuntivo, ele é rico em ácido hialurônico. E esse ácido hialurônico, se esse sistema não estiver funcionando perfeitamente, ele tem atração pelo líquido intersticial e ele é capaz de aumentar o seu peso em 1000 vezes. Então, quando existe uma questão assim mais patológica, vai existir essa reação. Então, vai acumular ali demais, porque por alguma deficiência, então, pode ser nos capilares iniciais. Se os capilares iniciais linfáticos, eles apresentarem defeitos nas válvulas, escassez de vasos, aí pode, então, desencadear o linfedema primário, tá? O linfedema secundário, ele pode ser ele pode ocorrer por diversas formas secundariamente. Pode ser por uma cirurgia, por exemplo, cirurgia de câncer de mama. Pode ser que haja extração de linfonodos axilares. Então, isso já vai, de repente, diminuir a potência do sistema linfático. Não necessariamente que a pessoa fez a extração que vai desenvolver o linfedema, não. Mas essa pessoa ela já tem uma propensão maior. E também é importante nós sabermos disso porque vai mudar a forma de drenar. Então é muito importante que a gente compreenda isso. Outro detalhe, a alimentação, se a pessoa já tem uma tendência ali para edemas, vamos dizer assim, essa drenagem linfovenosa, porque como 80% se dá pelos vasos venosos, então na faixa de 80%. Então a drenagem ela é linfovenosa, tá? E aí, se isso não está ocorrendo de forma perfeita, pode ficar então um acumulado ali no meio extracelular. E aí, esse ácido hialurônico que já está ali, ele já é ávido por essa questão e ele vai ficar ali, acumulando. A alimentação também influencia muito. Quais são os alimentos que mais influenciam, então, nessa estagnação linfática, se a pessoa tiver essa propensão?
farinhas de trigo, né, farinhas processadas, o sódio, o açúcar branco, refinados, tá, gente? Sal refinado, açúcar refinado e o fermento químico. Então, o que acontece? Se a pessoa tem o hábito de se alimentar muito com esses farináceos, pães, bolos, e tem biscoitos, né, bolachinhas e tudo mais, ali já vai ser já será um prato cheio, tá? Além disso, se a pessoa também não faz uma ingesta boa assim de água, então a questão pode se agravar, tá? Porque aí já tem uma tendência para estagnar. E a pessoa ainda com a sua alimentação, então até nisso a alimentação balanceada ela é fundamental para que não ocorra então esse acúmulo ali, tá? Desse líquido e que esse líquido extracelular, a drenagem ela possa se dar de forma perfeita, entenderam? Então é super importante a gente ter toda essa concepção de como que a linfa, o líquido extracelular é formado e como que esse líquido extracelular, então, ele vamos dizer assim, como que ele adentra, né, no meio linfático, tá? Através dos capilares iniciais. E outra coisa também, então qual é o papel da drenagem linfática nessa formação de linfa? A drenagem linfática ela tem duas funções muito importantes. A gente já sabe então que é o quê? Só existe linfa aquilo que está dentro dos vasos linfáticos. O que está fora é líquido extracelular. Então, quando eu dreno essa linfa, eu ajudo a formação de nova linfa, porque eu vou propiciar com o esvaziamento dos vasos linfáticos que seja formada então uma nova linfa, porque esse líquido ele vai caminhar então para os vasos linfáticos. Então eu vou drenar a linfa existente e vou ajudar a formar nova linfa. Então a linfa ela é formada naturalmente e ela é estimulada também pela drenagem linfática. Então, a drenagem linfática também tem a ajuda de formar a linfa, tá? Porque uma nova linfa está adentrando ali nos capilares iniciais. Então, isso é feito de forma fisiológica e também de forma manual, porque você vai estar estimulando esses capilares iniciais a coletarem mais líquido extracelular e ali você também ajuda com a drenagem linfática a formar nova linfa. Então é muito importante a gente compreender passo a passo o que ocorre no sistema linfático. Então nós precisamos o quê? Ter esse domínio da parte circulatória e da parte ali extracelular, tudo que está acontecendo naquele meio. Então, a variação de pressão, quando eu faço uma simples manobra de compressão, eu já estou ajudando esses capilares iniciais a se deformarem e com isso abrir ali um espaçozinho nos capilares iniciais e formar essa nova linfa também. Então, as manobras de drenagem linfática, elas vão ajudar o quê? A ter uma variação nessas pressões aí dos vasos e do meio extracelular. E o líquido extracelular, ele vai caminhar pelo vaso de menor resistência. O vaso de menor resistência é o vaso, são os capilares linfáticos. Na live anterior, eu falei para vocês em relação à pressão da mão. E a drenagem linfática, então, os vasos linfáticos, eles suportam no máximo, lembra, quantos milímetros de mercúrio eu falei? De 20 a 40 milímetros de mercúrio. Então, você vai ajudar a formar nova linfa se você respeitar essa pressão ideal que vai simplesmente o quê? Ajudar os capilares iniciais.
Se eu realizar uma pressão maior do que isso, eu vou, em vez de ajudar a abrir esse espaço, eu vou colabar, eu vou fechar. E aí também a gente não pode esquecer que nós temos o quê? Os linfângios dos vasos linfáticos, e também, se eu não respeitar, são duas situações, lembrem, a pressão ideal e a velocidade. Tem que ser numa velocidade lenta, por quê? Os linfângios, eles abrem poucas vezes por minuto. É um sistema lento, porque ele não está ligado ali à propulsão cardíaca, tá? Então, o sistema linfático, os vasos linfáticos, eles são dependentes do movimento do músculo do diafragma, ou seja, a nossa respiração, a contração dos músculos, a pulsação das artérias, variações de temperatura, a força da gravidade. Então, o sistema linfático ele é dependente de forças internas e de forças externas também. A drenagem linfática, ela é assim, ela é metódica. Então, é importante que nós saibamos passo a passo tudo sobre a drenagem linfática, para que vocês consigam, então, dominando todo esse conhecimento, toda essa expertise, entregarem os melhores resultados, tá? E saber exatamente quando eu estou realizando uma manobra de drenagem linfática que vai estimular o sistema, porque já é algo que ocorre fisiologicamente. Então, eu vou apenas o quê? Potencializar aquilo que já acontece naturalmente. E também não vou atrapalhar, porque caso eu não respeite estas premissas, aí eu já não vou conseguir ajudar aí nessa reabsorção de forma tão perfeita. E eu gosto sempre de um termo que eu uso, gentileza. Gentileza. Gentileza com o nosso sistema circulatório, gentileza com a nossa pele, gentileza com as nossas manobras. É inadmissível erros de pressão, seja em que modalidade de massagem for, drenagem linfática, massagem terapêutica, massagem estética, tudo é feito de acordo que o objetivo da massagem é facilitar o retorno venoso. Os outros efeitos são secundários. A modelagem, o relaxamento, efeitos secundários. Mas o objetivo é a parte circulatória. Então, se eu estou fazendo ali, realizando uma massagem, eu quero facilitar o retorno venoso, a reabsorção venosa, não justifica eu realizar manobras que sejam antifisiológicas. Como, Elaine? Com uma pressão exagerada. E, nesse sentido, eu não ajudarei o sistema linfático. Então, eu preciso ser gentil com o corpo, seja em que modalidade for. Manual, elétrico, estímulo, não importa. Eu preciso entender a fisiologia. Gente, quando nós estudamos a fisiologia, não tem como nós não entregarmos a gentileza para o corpo. Você vai conseguir os melhores resultados, sim. Resultados verdadeiros. Porque eu já tenho visto no material que vocês estão me respondendo, eu já tenho visto um pouco de angústia no coração de vocês em relação a é factível esse resultado? Será que é factível os resultados que são mostrados? Ninguém precisa fazer apelação de marketing na questão. Alguns resultados são extraordinários mesmo, mas desde que sejam com gentileza, sabendo aquilo que nós estamos fazendo. Entregando os melhores ativos, as melhores associações, dá resultado sim. Porém, com consciência. A gente entregando a gentileza que o corpo merece. Então, estudando a parte fisiológica,
nós vamos apenas o quê? Potencializar, a gente não inventa a roda já existe, o corpo já existe, o sistema circulatório já existe, a fisiologia já existe, é algo natural. Tá? Então, se nós estamos bem hoje, graças a Deus, né? Nós não precisamos dessa manobra, o corpo está dando conta. Mas se por um acaso a pessoa não está satisfeita por algum motivo, seja ele estético ou seja patológico, não dá o direito a nós a realizarmos manobras assim, estapafúrdias, coisas sem o conhecimento. O conhecimento gera poder. Você vai ter o poder de entregar os melhores resultados, os resultados extraordinários que a sua cliente deseja e aquilo que também vai te trazer satisfação enquanto profissional, né? É assim que a gente fica feliz. São resultados factíveis. Tem casos, alguns casos vão demorar mais. Outros casos, o resultado vai ser assim muito bom. Você vai fazer o registro fotográfico antes e depois, você vai ver o resultado. Se a drenagem linfática ela for realizada dessa forma que eu estou comentando com vocês. Com essa gentileza, com a manobra que o sistema ele consegue ser estimulado sem ser prejudicado, sem ser... a gente quer melhorar. Né? Nós queremos melhorar o sistema linfático, nós queremos que ele, nós queremos drenar a linfa e queremos ajudar a formar nova linfa. Você tem a capacidade também de formar nova linfa. Então, você também é responsável pela formação da linfa. Olha que lindo, entendeu? Então, não sei o que vocês imaginaram quando eu propus esse tema, mas você também ajuda nesse sistema. Ou seja, a linfa ela é formada pela parte que já é fisiológica e por você. Então, não fiquem surpresos, porque você também ajuda a formar a linfa. Correto? Alguma dúvida em relação a essa formação da linfa? Escrevam aí. Drenagem é vida. Hoje eu comentava com uma cliente que, inclusive, já temos estudos científicos falando que as doenças, a drenagem linfática, ela previne as doenças crônico-degenerativas porque não acumula toxinas na região do cérebro. Olha que... Gente, é vida mesmo, tá? Você, Juliana, tem total razão. Drenagem linfática, gente, é vida, tá? O sistema de rejuvenescimento maior do corpo é a drenagem linfática. Por quê? O meio proteico é um meio onde os vasos eles são ali comprimidos. Então, quando nós realizamos a drenagem linfática, a gente propicia que todas as células elas consigam receber os nutrientes e o oxigênio com muito maior qualidade. Inclusive, o tecido adiposo também vai melhorar o metabolismo dos adipócitos, vai melhorar. Então, os adipócitos eles vão reagir melhor também com a drenagem linfática, tá? E realmente a drenagem linfática ela é vida, ela melhora a pele, melhora tudo e é base. Eu sempre falo isso. Drenagem linfática é base para qualquer outro recurso que você queira associar. Antes fazendo a remoção ali dessas toxinas no meio. Porque eu fico pensando assim, que adianta a pessoa estar ali com o meio todo desorganizado, intoxicado e jogar ali, por exemplo, algum recurso que é muito bom, mas que de repente não vai ser tão eficiente porque esse meio ele está ali dificultando, ele vai produzir, vamos dizer assim, uma certa impedância para que outros recursos sejam ali melhor aproveitados, tá?
Então, é isso que eu tinha para comunicar. Obrigada, amores. Qual artigo? Posso até depois tentar ver se eu consigo encontrar e mando para você, tá? Só me cobrar, tá, gente? E no mais, se não tiver mais nenhuma dúvida, era o que eu tinha para comunicar hoje com vocês. No pós-operatório da redução de mamas, eu fiz, além de diminuir o inchaço, ajudava a reduzir as dores também. Sim, obrigada, Jade, você é um amor. Exatamente. Quando a pessoa está com a questão da cirurgia, a pessoa fica muito fragilizada. Até porque ela vai ficar assim, ó, retesada, porque ela fica também com aquela questão dela querer proteger. Então, tanto a parte dorsal, né? A pessoa vai ficar ali um pouco contraída, né? Então, sempre a gente acaba, quando é questão de mama, eu sempre falo, olha, faz ali uns movimentozinhos de compressões, justamente na região posterior, que é para ajudar isso daí. Mas com certeza, como ela atua também reflexamente na questão emocional, melhora tudo. A drenagem linfática realmente se resumiu bem a vida. Ela ajuda em todo o sistema, porque essa estagnação, ali você teve vamos dizer assim, um trauma. Toda cirurgia é um trauma programado. É diferente da pessoa sofrer um acidente, que é um trauma que não foi programado. Mas toda cirurgia, ela é um trauma, né? E aí aquele trauma, né, cortou ali e tudo, então o corpo ele tá reagindo ali, né, com aquele período ali inflamatório para poder então se defender, né, e criar o colágeno para poder fazer cicatrizar, né? Então realmente a drenagem ela vai trazer um conforto. Por isso que até na cirurgia, a gente recomenda que a pessoa fizesse um tratamento pré-operatório com a drenagem linfática, que é para poder justamente, porque a pessoa já vai sofrer um trauma. O meio, se tiver já intoxicado, e aí você ainda ocasionou ali o trauma, a lesão, então o ideal seria fazer então o pré-operatório para melhorar o quê? A qualidade da pele, a hidratação da pele. E aí, esse trauma ser um pouquinho amenizado já com tratamento anterior, tá? Então, mas sem dúvida nenhuma, a drenagem linfática, ela vai confortar muito. Quando a gente chega na primeira sessão, né, no pós-cirúrgico, a pessoa já fica assim, outra pessoa, exatamente por conta do conforto que dá a drenagem linfática. Tá? É quase isso. É isso aí. Tá bom? Então, eu super agradeço por vocês estarem aqui comigo nessa live. E quarta-feira nós teremos mais live. E respondam, por gentileza, lá o questionário para poder me ajudar. Vocês me ajudando, eu consigo ajudar vocês mais a desenvolver temas para que vocês dominem tudo sobre drenagem linfática e entreguem os melhores resultados para os seus clientes, tá bom? Muito obrigada e tenham uma noite abençoada, uma semana abençoada e até quarta-feira às 21 horas aqui também, tá bom? Obrigada pelos coraçõezinhos, Beth. Muito obrigada, tá? Por vocês terem estado aqui comigo hoje. Um beijo, fiquem com Deus.